Beleza, começou a gravar, certo? E microfone perfeito. Opa. Beleza. Bom, nós somos 7, né? Mas a gente precisa começar. Boa noite para quem não estava na aula anterior de mecanização agrícola. Bom, galera, vamos, por gentileza, como costume, né? Praxe aí, sinaliza que está escutando e assistindo, né? Para certificar que o nosso recurso aí, aqui de áudio e vídeo está sendo levado aí para vocês. Bom, vamos falar aqui na disciplina de silvicultura sobre povoamentos florestais. Entenda-se povoamento florestal, galera, como dois tipos, tá? Povoamento florestal pode ser aquela vegetação nativa, tá? De cerrado, enfim, outros biomas aí, aquela vegetação nativa. E uma outra também, tá? São duas, né? Entenda-se o povoamento florestal como duas, né? Uma vegetação de árvores, tá? De interesse para atividades humanas, tá? E que foi cultivada, né? Que foi plantada, as mudinhas, né? O terreno foi preparado, foi feito os tratos culturais, tudo isso com o objetivo de, com alguns anos, né? Menciona-se que, por exemplo, a produção de eucalipto, né, para lenha, 6 anos, né? Você pode colher aí, finalmente, um grande volume de madeira para exploração, né, para produzir especialmente calor, né, em caldeiras, etc. Perfeito? Então, isso são povoamentos florestais. Que está meio falhado. Welder, pode ser a sua internet, cara. Tá? Vamos ao slide seguinte. Bom, se não foi dito, eu quero dizer que a carga horária dessa disciplina é 30 horas, pessoal. Tá? Ela é de 30 horas. É uma disciplininha aí que está tranquilíssima, né? Vamos lá. No primeiro slide, eu quero preparar vocês para alguns conceitos, né? Veja bem. Sim. Tá chegando picotado o seu áudio. Então, tá chegando aqui para mim também, cortando. E agora a melhorou. Matéria não dá... Melhorou para você? Somente o áudio, mas slide não. Slide não? Tá tremendo? Negativo. Deixa eu começar de novo aqui o slide. Bom, a galera já está em peso aqui, mais ou menos, né? 12 participantes. Vamos aqui. Bom, tomara que isso resolva agora, viu, Helder? Vou partilhar aqui o negócio aqui, no esquemão aqui bem bom. Tá tremendo? Helder? Tá bom agora? Pois é, professor. Ave, o ventando esse internet também tá ajudando por causa do vento. Ué. Pessoal, alguém mais está tendo problema com a visualização do slide? Por favor, diga que não. Tá tremida, viu, professor, a imagem? Certo. E aí, agora? E eu acho que quando alguém entra quando entra duas pessoas de uma vez, eu acho que aí acontece cortar o áudio. Quando duas pessoas falam no mesmo tempo, eu acho que o áudio corta. Certo. Bom, então vamos fazer o seguinte, escrevam, participem, tá? Mas pelo chat, que eu tô de olho no chat aqui, tá beleza? E eu vou cortar o microfone, viu?
tá? Vocês não se ofendam, não. Vou cortar aqui o microfone, tal. Olha só, mudo para todo mundo. Será que isso melhora? Tá, parou de tremer? Beleza? Monaísa disse que está tremendo. Eu vou precisar chamar alguém aqui. O que aconteceu aqui? Tá, vamos. Eu vou chamar aqui o companheiro aqui que me dá um suporte aqui, tá beleza? Vou fechar aqui o meu microfone. Olá, pessoal. Estamos de volta. Bom, desculpa a perda de tempo aí, mas está resolvido agora, né? Disfarça, né? Sem esse aparelho aqui não vai dar certo. Bom, parece resolvido agora, né? Parece resolvido agora. Vou pegar aqui o chat aqui. Chat. Apareceu o chat aqui, eu vou vendo aqui, né, galera? Beleza. Bom, pessoal, vamos aqui nesse slide aqui com o título glossário, tá? Veja bem. Alguns nomes, né, em silvicultura, para a gente ficar mais iniciado nessa matéria um pouquinho, tá? No chat, o Tony acusou que tá bom. Tá bom, obrigado, Tony. Beleza. Ótimo. Veja, primeiro, inicialmente, um conceito aqui, né, que vem a ser crescimento, né, gente? Bom, crescimento, em termos de anatomia, consiste
na produção de células de um tecido, né? Então, aquele aumento no número de células de um tecido vegetal e, posteriormente, né, a expansão daquelas células, porque elas começam células pequenas, então elas expandem. Isso é crescimento do ponto de vista de anatomia vegetal, de fisiologia vegetal, perfeito? Olha só, crescimento de uma planta, aqui em silvicultura, para o que nos interessa, crescimento é o aumento do tamanho ao longo do tempo, perfeito? E a formação de novos órgãos, tá? Crescimento também é expresso em termos de diâmetro, lembra-se? TAP, né? Diâmetro na altura do peito, altura da planta, área basal, tá? Área basal significa ali o diâmetro não na altura do peito, mas provavelmente ali rente ao solo, e também volume, perfeito? Agora, veja bem, nessa definição aí, eu acusaria o seguinte, tem algo aqui nessa definição que ela não está perfeita. Veja bem, crescimento, ele é o aumento em tamanho, perfeito, tá? E formação de novos órgãos? Não, aí eu já não concordo, tá? Esse daqui eu trouxe do livro, que é referência, no último slide aparece aí a referência. Esse slide que eu vou mostrar, eu vou colocar na plataforma para vocês, tá? Veja bem, que a formação de novos órgãos significa o desenvolvimento da planta, né? O crescimento é o aumento no tamanho, né, da planta. Agora, a formação de novos órgãos, isso é já desenvolvimento da planta. Tá? Então, a planta cresce e desenvolve. Tá? Ela cresce produzindo células e expandindo essas células. Tá? Inicialmente, de uma forma vegetativa, ela vai crescendo até atingir o tamanho de planta adulta, e aí ela se desenvolve, veja bem, porque antes ela produzia só que órgãos, né? Raiz, caule e folhas. Tá? Por ocasião do desenvolvimento reprodutivo, quando surgem as primeiras gemas florais, ela está produzindo novos órgãos, tá? Então ela está se desenvolvendo. Né? Então, algo aí interessante a gente saber diferenciar isso. Veja bem, agora desbaste. Né? Desde pequenininhos, né, a gente fazia, eu me lembro em hortaliça, né, ler naqueles papeizinhos lá, opa, plantação de cenoura, tem que fazer o desbaste. E aí o que eu fazia? Eu arrancava as plantinhas em excesso e deixava só o tamanho ali, plantas, né, uma planta distante da outra, de forma a permitir o crescimento da raiz, né, e uma raiz que ficasse em tamanho comercial. Então, isso para mim já era desbaste, né? Mas veja aqui em silvicultura, olha só, é a redução do número de árvores, ok, né? Que crescem num determinado povoamento, de modo a condicionar a competição e dar às árvores restantes mais espaço, luz e nutrientes para o seu bom desenvolvimento. Então, galera, imagine o seguinte, né? Um povoamento, tá? Um povoamento de árvores. Tá? É uma área que está ali repleta de árvores, ou que foram plantadas e cultivadas, ou que são nativas dali. Tá? O desbaste significa você pegar e tirar o excesso, né? E tirar o excesso. Por quê? Porque plantas em excesso, árvores em excesso, ela vai competir naturalmente pelo espaço, tá? Pelo espaço, vai competir pela luz, tá? E também vai competir pelos os nutrientes no solo. Tá? Agora, desrame. Olha só, em fruticultura, a gente chama de derrama. Tá? Aqui em silvicultura, eu não sei se é porque a minha fonte trouxe esse nome errado, eu acho errado esse termo, né? Entenda-se derrama, portanto. O que é derrama? É tirar ramos, perfeito? Bom, a derrama é o corte ou supressão natural ou artificial dos ramos mortos ou vivos que se situam ao longo do fuste para melhorar a qualidade da madeira. Então, veja bem,
fuste, eu já dei essa definição aqui antes, né? Corresponde desde a base do caule até onde ele bifurca, ou em outras palavras, até onde ele engalha, né? Isso é fuste, perfeito? E o fuste ele é interessantíssimo. Nós estamos interessados em um fuste de grande comprimento, quando a nossa intenção é produzir, né, uma essência florestal cuja madeira ela vai para a produção de mobília, né? Um mogno, por exemplo, né? Você fica lá 30 anos produzindo mogno lá, é uma aposentadoria. Tá? Então, a derrama, ela consiste nada mais, nada menos do que no corte ou supressão natural ou artificial de ramos mortos ou vivos que se situam ao longo do fuste, para melhorar a qualidade da madeira. A derrama ela é especialmente interessante, né, quando você quer produzir, quando você tem um povoamento e você quer dar um destino nobre, a essa madeira. Ou seja, entenda-se como isso, como destino nobre, a produção de mobília, tá? A produção de mobília. Estrutura vertical. O que vem a ser estrutura vertical? Acho que o nome aí já diz, né? É a distribuição da biomassa ao longo do perfil vertical do ecossistema. Ecossistema é o povoamento ali, mas quando você fala em ecossistema, você está pensando não somente nas plantas, mas também em todas as espécies que estão ali habitando aquele meio, perfeito? Tá? Então, a distribuição da biomassa está no sentido vertical. Entenda-se biomassa, né, o que é de floresta viva, portanto, ali. Perfeito? A biomassa, né, na sua dimensão ali, né, vertical. Certo? Isso é estrutura vertical, pessoal. Tudo bem? Eu acho que eu cortei o áudio de vocês. Deixa eu abrir o áudio multi-all. Não, beleza, dá para. Vocês podem participar, né? Tá aberto o microfone, beleza. No slide seguinte, nós temos mais uma definição, né? A estrutura horizontal, ou seja, é a distribuição espacial dessas plantas, né? Então, intuitivamente, a gente já tem essa definição aí, perfeito? Nem precisa, é um parágrafo longo, né? Basicamente, entenda, né, em poucas palavras, é a distribuição espacial das plantas numa determinada área. Tá? Isso é estrutura horizontal. Mortalidade, galera, intuitivamente, vocês sabem, né? E é a diferença entre o tamanho da população no ano X e no ano X. Vou puxar aqui a caixinha aqui de diálogo. E no ano X mais 1, ou seja, no primeiro ano, né, e no segundo ano, tá? A mortalidade é o número de plantas que você perdeu. Como você calcula isso? Naturalmente, você vai subtrair a desse ano com o ano anterior, tá? E vai descobrir ali quantas árvores já não fazem parte do seu povoamento porque morreram. Isso é mortalidade, certo? Prosseguindo aqui nas nossas definições do nosso glossário. Veja bem, povoamento florestal, galera, tá? É como você pensar em uma população, só que a população aqui nesse caso é de plantas. É uma parte da floresta que se distingue evidentemente do resto da floresta por causa da sua particular estrutura e composição das espécies arbóreas, tá? Então, um povoamento florestal são árvores que estão ali numa mesma área e elas se diferenciam do restante, das áreas restantes, elas se diferenciam porque ela tem uma composição específica, tá?
E aí eu quero dizer o quê? Composição específica com relação ao quê? A quantidade ao número de espécies vegetais que estão presentes ali, né? Quais são as espécies vegetais que estão presentes ali, a idade dessas essências florestais, né? Tudo isso aí vai compor o povoamento florestal. Um povoamento, né, é isso. Tá? É uma população conhecida, de espécies conhecidas, com idades de plantas conhecidas. Tá? Recrutamento é a entrada de novas árvores para um dado povoamento. Então, você tinha aquele povoamento e, em dado momento, você pensou, opa, não, é o seguinte, eu tive aqui algum ato falho, não cuidei muito bem da minha floresta de eucalipto. Olha, eu estou pensando o seguinte, vou misturar eucalipto com uma outra essência florestal. Tá? E vou deixar essas espécies se desenvolverem ali em conjunto. Então, você recrutou o quê? Uma outra espécie. Tá? Então, isso chama-se recrutamento. Uma definição de silvicultura, a gente já falou sobre isso antes, é a arte ou a ciência de manipular um sistema dominado por árvores. Deixa eu puxar a caixinha, porque ela atrapalha. Por árvores e seus produtos, com base no conhecimento das características ecológicas do sítio, com vista a alcançar o estado desejado e de forma economicamente rentável. Tá? Então, é uma arte e uma ciência. A gente manipular o sistema, tá, que é composto por árvores. Basicamente isso. Tá? O sistema silvicultural. Vamos lá. O sistema silvicultural é a sequência de amostragem e tratamentos silviculturais com vista a favorecer certas árvores por forma a obter uma floresta com uma proporção de árvores de espécies comerciais desejáveis e cada vez mais vigorosas. Isso é, portanto, um sistema silvicultural. Tá? São essências florestais, tá? Que é composto ali por árvores, né? Que recebem tratamentos relativos, né, a manejo daquelas espécies ali presentes, né? E esse manejo ele é feito com vistas, né? Com vista a favorecer o crescimento dessas árvores para produzir a madeira que você quer, certo? Para atender a demanda comercial que você tem. Beleza? Olha só, divisão da silvicultura. Então, a silvicultura divide-se em duas categorias. Silvicultura clássica, pessoal, e moderna, tá? Vamos entender o que vem a ser a silvicultura clássica. Veja. Opera quase exclusivamente com as florestas naturais, recorrendo às forças produtivas decorrentes do sítio, e os seus limites são determinados pela necessidade de não ameaçar a estabilidade natural condicionada pelo ecossistema. Tá? Então, a silvicultura clássica, né, o que vocês precisam, né, apreender, né, aprisionar de informação que ficou dada aí, é que ela se dá em um ambiente natural, tá? Ele não é um ambiente artificial, tá? Ela é uma vegetação nativa. E aí, nesse manejo, né, nessa silvicultura clássica, você vai lançar mão de métodos que é capaz de explorar essa área, né, de extrair madeira, sem, contudo, violar, né, esse ambiente que é um ambiente natural. Então é necessário explorar, mas de uma forma sustentável. Então veja bem, se você tem lá né, uma madeira, você está lá numa área de floresta amazônica. Opa, veja aqui, castanha do Pará.
Bom, eu vou aqui subtrair umas plantas, tá? Porque tem muita. Então, eu vou subtrair umas plantas aqui. Opa, faço o corte. Mas vai fazer isso obedecendo a alguns critérios. Que critérios são esses? Veja, a castanheira, tá? Ela não pode ficar muito distante, tá, de uma outra castanheira, porque o seu modo de reprodução é através de uma polinização, né, cruzada. Então, uma planta ela precisa do pólen que vem de outra, tá? Então, é preciso explorar essa população de castanheiras, sem, contudo, impedir a sua permanência em anos seguintes. Ela precisa continuar produzindo castanhas, ela precisa continuar produzindo descendências para manter aquela situação ali em equilíbrio. Perfeito? Isso é a silvicultura clássica. Tá? Isso é a silvicultura clássica. Ela é no ambiente natural. Perfeito? Agora veja, a silvicultura moderna, tá? Ela opera quase exclusivamente com as florestas que são plantadas e o mais independente possível do sítio natural, isto é, no meio artificial e só artificialmente mantido. Tá? Então, acho que essas palavras são claras. A silvicultura moderna, ela cuida da terra, ela produz as mudas, ela transplanta essas mudas para o ambiente natural, ela cultiva, né, faz os tratos culturais relativo à mato-competição, né, controle de ervas daninhas, relativo a controle de insetos pragas, relativo, né, a derrama, relativo também ao que nós vimos antes, né, relativo a poxa, fugiu aqui a palavra, certo? Então, todos esses aspectos de manejo você tem na silvicultura moderna, tá? Porque ela trata de populações de árvores, tá? Que foram artificialmente produzidas, certo? Entenda, em linhas gerais, dessa forma, certo? Tipos de povoamento, gente. Vamos aqui ao tipo de povoamento. Tá? Aqui nós tínhamos o quê? Os dois tipos de silvicultura, clássica e moderna. Não vamos confundir as coisas. Agora, o tipo de povoamento. Olha só. Aqui, a gente vai ver basicamente sobre a homogeneidade do povoamento. Então, veja. Povoamento equiano. Olha só, o prefixo equi, ele significa igualdade. Tá? O sufixo ânio, ele remete o que a ano, ele remete à idade, tá? Então, com relação à igualdade de anos, o povoamento com relação à igualdade de anos, ou em uma palavra sofisticada, equiano, consiste, né? Bom, esse povoamento, a diferença de idades entre as árvores jovens e adultas, essa diferença ela é não superior a 20%. Então, você tem, em um povoamento desse tipo, equiano, uma população de árvores, né, o mais uniforme possível. Tá? O mais uniforme possível. Na idade, né, só 20% delas são um pouco mais novas. Por quê? Porque você vem entrando fazendo o plantio, algumas morrem, você vai lá e replanta. Tá? Então, 20% é replantio, imaginemos isso. Povoamento pronúncia é difícil. Povoamento inequiano, tá? Ou seja, possuem pelo menos 3 classes de idades misturadas no mesmo povoamento. É uma coisa igual, mas não tão igual assim, né? Já não é aquela uniformidade de 80% das plantas na mesma idade, certo? Aqui você já tem uma mistura aí de plantas com idades muito distintas, né? Pelo menos 3 estratos de plantas com 3 idades aí. Povoamento puro, veja bem, é um povoamento constituído por uma ou mais, constituída por uma ou muito poucas espécies arbóreas e normalmente são artificiais.
entre parênteses, plantações, mas também podem ser naturais, tá? Então, um povoamento puro, é um povoamento, veja bem, se você chega lá na fazenda florestal da Comigo e você encontra só eucalipto, e vai encontrar só eucalipto, uma única espécie, tá? Esse povoamento é o quê? Ele é puro. Ah, mas se tem eucalipto e tem uma outra espécie arbórea de duas, né? Ele continua puro, né? A galera ainda continua considerando, né, uma coisa pura, certo? Por sua vez, agora, povoamentos mistos, tá? Então, imagine-se aí uma mistura. Imagine-se aí uma mistura. Vou puxar isso daqui para cima. E ele é constituído por várias espécies, uma mistura de espécies arbóreas, de tal forma que todas influenciam e determinam as circunstâncias do meio ambiente do povoamento. Tá? Então, se você tem, né, toda aquela conjuntura, né, de um conjunto de várias espécies, aquele povoamento ele vai formar um ambiente, né, agroecológico um pouco distinto, um pouco mais variável. Tá? Imagine vocês que nesse povoamento você tem uma condição de maior resistência das árvores a moléstias, tá? Porque uma doença ela chega e ela é específica para a espécie A. Então a espécie B ela não vai, né, ela não vai contrair essa doença, tá? E a doença, o patógeno, o causador da doença, por sua vez, ela não vai encontrar aquele ambiente farto, né? Cheio de farto de árvores que ela é hospedeira, né? Então tem essas nuances, né? O ambiente agroecológico ali de um povoamento misto, né? Ele tem essas nuances, né? Como eu mencionei aqui, de resistir um pouco mais a moléstias, perfeito? Vamos lá, slide seguinte. Vejamos. Muito bem. Aqui sobre mais detalhes sobre o desbaste. Mais detalhes sobre o desbaste. Eu estou o tempo todo brigando aqui com uma caixinha que aparece aqui e tampa o texto. Veja bem, desbaste, tá? Mais uma definição. O desbaste é a redução do número de árvores que crescem em um determinado povoamento, de modo a condicionar a competição e dar às árvores restantes, né, remanescentes, mais espaço, mais luz, nutrientes para o seu bom crescimento e desenvolvimento. Tá? Então, veja bem, existem alguns tipos de árvores, tá? Elas são agrupadas em 1, 2, 3, 4, 5 categorias. Existem, veja, árvores que nós chamamos de dominantes. Elas dominam o lugar, sabe? Essa árvore, ela pode ser uma árvore que cresce aceleradamente, tá? E que vai produzir uma copa frondosa, né? E vai sombrear as outras árvores que estão ali no mesmo ambiente. Essa árvore que sombreia outras, ela não pode ser outra coisa senão uma espécie dominante, perfeito? Veja, agora existem também as codominantes, né? Elas são menores que as dominantes, tá? Porém, elas crescem acima daquela média de altura da floresta. Tá? Ela está abaixo da árvore copuda, tá? Mas acima da média das demais árvores do ambiente. O outro grupo aí é as subdominantes, que são aquelas que ocupam espaços entre as dominantes e também entre as codominantes. Opa, então tá aqui o ambiente, né, tal. E essas espécies, elas são um pouco oportunistas, né? Elas não competem, elas não conseguem competir, não. Mas surgiu
vou chamar de buraco aqui, né? E tem brilho solar ali, ela começa a ocupar aquele espaço ali. Ela é chamada, portanto, de subdominante. Veja agora que nós temos uma outra categoria, que são de árvores dominadas. Tá? São aquelas cujas copas se encontram sobre... deixa eu puxar aqui. Bom, as copas delas estão, o quê? Basicamente sombreadas, elas estão abaixo, né, do dossel. A gente chama de dossel isso daí, né? Dossel, galera, aqui um adendo aqui para vocês. Veja, dossel nós chamamos de a parte aérea de uma população de plantas que ocupa uma área. Isso chama dossel. Então você imagina toda aquela biomassa, né, ocupada por árvores. Perfeito? Essas árvores dominadas, né, ela está abaixo, ela está no dossel ali, ela está um pouquinho abaixo, né, de todas as demais. Ela está muito sombreada, ela recebe pouco brilho solar. E, por fim, aqui o grupo das árvores mortas. Tá? O grupo das árvores mortas, por diversas causas, né, por ataque de praga, qualquer coisa dessa natureza, tá? Ela sucumbiu, beleza? Pessoal, perguntas? Perguntas? No perguntas? Por enquanto, Ótimo. Então, vamos lá. Não deixe passar a oportunidade de perguntar alguma coisa, não. Veja bem, ainda sobre... Bom, nós falamos sobre os tipos de árvores, tá? Ocorre o seguinte, no manejo da floresta, nós precisamos fazer o desbaste, tá? Que é a gente subtrair algumas plantas. Mas de que forma? Que plantas vão ser subtraídas? Veja bem, aí existe alguns tipos de desbastes. O desbaste por baixo, tá? Consiste em eliminar a maior parte das árvores dominadas e subdominadas, né? Pode ser a intensidade desse corte, né? Você pode chegar lá cortando tudo que é dominada, né? Tudo que é árvore pequena. Você pode fazer isso de uma forma mais moderada, deixa algumas que você acredita ainda ter capacidade de crescer, né? E produzir madeira. Tá? Então, o desbaste ele pode ser por baixo. Você pega e tira o quê? Tira o que cresceu pouco, perfeito? O desbaste ele pode ser pelo alto também, tá? E consiste em eliminar árvores pertencentes ao estrato médio e superior. Pode ser de intensidade leve ou forte. Aí vocês me perguntam, veja, ô professor, mas como assim? Eu vou eliminar uma árvore que ela se destaca no dossel da floresta? Eu vou eliminar mesmo essa árvore? Como assim? Me explica isso. Por quê? Eu não tenho razão de eliminar uma planta dominante? Ou tem? Imagine o caso de que a planta ela é dominante, teve tempo, tá? E teve condições de crescer e já chegar à altura de corte comercial. Então, esse extrato, né, de árvores que cresceram já suficientemente, ela pode ser o quê? Subtraída, ela pode ser cortada, tá? E, né, você já comercializa isso, né? Melhora a saúde financeira ali da tua empresa florestal e, tá? Ecologicamente, uma árvore dominante que é abatida, ela dá espaço para crescimento e desenvolvimento das árvores menores. Então, o desbaste pelo alto, ele também tem muita serventia. Perfeito? O desbaste seletivo. Olha isso. No desbaste seletivo, as árvores dominantes, as codominantes, as árvores mortas,
As árvores doentes são eliminadas do povoamento para estimular as árvores das classes inferiores. Né? Ficou claro aí esse texto aí. Você vai o quê? Abater seletivamente. O que está morto não precisa estar lá mais. O que cresceu suficientemente, né, já pode ser comercializado, não precisa estar lá mais. Tira isso e deixa que as plantas, as árvores remanescentes, elas cresçam, né, e produzam volume de madeira. Tá? O desbaste ele pode ser sistemático. Nesse caso, você vai retirar, você vai eliminar árvores ou plantas, né, de uma forma sistemática. Como assim? Olha, o que aparecer aqui, você conta, normalmente isso vai por espaçamento. Eu quero plantas espaçadas, tá? O que tiver fora desse espaçamento, eu corto. Seja bom ou ruim, eu corto, tá? Isso é chamado de desbaste sistemático. Beleza, galera? Bom, como em tudo nessa vida, existem vantagens e existem também desvantagens. Vamos aqui às vantagens do desbaste, tá? Eliminar árvores tortuosas, que não tem valor de mercado. Se você quer produzir, cujo nicho seu é a produção de móveis, né? Com ramos grossos, tá? Bifurcadas. Às vezes a bifurcação, o que significa bifurcação? Ela cresce e em algum momento ela ramifica, tá? A bifurcação, ela remete aí a duas ramificações, né? Isso ocorre muito em mogno. Existe um inseto praga do mogno, mas o bicho é tinhoso mesmo, sabe? Quando você está com o seu povoamento ali, né? Você acha que está tudo indo muito bem, uma população desse inseto, ele chega e ele abriga, ele vai broquear, né? Ele vai broquear, entrar ali, né? Mais ou menos na altura média do fuste, né? Então, e quando ela broqueia a árvore de mogno, tá? Ela responde da seguinte forma: ela bifurca. Então, esse inseto, ele impede que você produza um fuste. Lembre-se, fuste é a altura do tronco, da base até o engalhamento. Tá? Então, o teu fuste, ele não vai ter valor comercial, ele vai ser muito curto. Ele vai ser muito curto. Isso aconteceu demais. Eu me lembro de um povoamento, né, de mogno. É pouco comum a gente encontrar isso aqui na região. Mas ali na UniRV, né, na época FESURV, quando eu estudava lá, bom, próximo do prédio da reitoria tinha um pequeno povoamento lá de mogno e a galera errou no manejo desse mogno, tá? Essa praga, que infelizmente eu esqueci agora o nome, preciso pesquisar depois, ela atacou, e aí ficou aquele mogno, né, que podia ter dado uma coluna, né, um tronco muito grande, muito alto, ele ficou baixo. A árvore cresceu, ficou frondosa, mas ela bifurcou muito embaixo. E aquele tronco, que tem muito valor comercial, ele ficou curto, né, ele ficou um fuste curto, certo? Então, eu falava aí da vantagem, né, de você eliminar árvores tortuosas, bifurcadas, cuja bifurcação ela pode ter acontecido pelo ataque de pragas, no caso do mogno, né, com topo excêntrico. O que vem ser um topo excêntrico? Que não é normal, né? Um topo, uma copa, né, cuja estrutura ela foge do normal, ela foge do ideótipo, né, do tipo ideal de planta, tá? Tem a vantagem de você eliminar plantas cuja copa é elíptica ou oval, tá? Árvores mortas, naturalmente você vai retirar, né? Isso é uma vantagem também. Árvores esmorecidas e doentes, basicamente quer dizer a mesma coisa, tá? Concentrando para o futuro o crescimento do povoamento com melhores árvores. Então, a gente vai
retalhar tudo que está ruim ali, através do desbaste, e deixar só o que tem potencial de produção de muita madeira e madeira de qualidade. Outra vantagem é proteger árvores com bom crescimento, certo? O aumento da produtividade média. Veja bem, esse aumento da produtividade, você produz, tá, uma quantidade maior de madeira de qualidade. Tá? Mas o volume total, seguramente, se você for subtraindo plantas ali, o volume total, a produtividade total de madeira, ela diminui. Mas o produto, né, com qualidade comercial, você vai ter mais dele. Perfeito? Apareceu aqui o negócio. O aumento da produtividade média facilita o acesso para atividades de manejo. Tá? Então, o povoamento, inicialmente, você começa ele, às vezes, com um espaçamento muito curto, muito pequeno, muito pequeno. Então, você vai subtraindo ali plantas e facilitando o acesso, né, à entrada de trator com pulverizador, né, aquele pulverizador do tipo atomizador, né, que é muito utilizado, etc. Certo? Desvantagens do desbaste. Veja, olha uma desvantagem aí. Aumento da vulnerabilidade ao vento. Tá? O dossel das árvores, tá? A gente mexeu naquela estrutura, tem menos árvores, tem menos copas compondo ali o dossel daquele povoamento, certo? Então, com certeza, isso torna a população, o povoamento, vulnerável ao vento, o vento que faz estragos, né? Ou seja, ele quebra galhos, ele derruba árvores. Tá? O desbaste, ele é uma operação que se você entra na área fazendo ele, naturalmente você tem um custo. Então, existe o problema aí, né? A desvantagem relativa ao custo. Bom, o desbaste ele pode causar danos físicos às árvores remanescentes, né? Isso também pode acontecer, né? É uma desvantagem. Imagina que eu derrubo uma árvore morta que cresceu muito, né? Que eu derrubo uma árvore doente, mas que já havia crescido muito, tá? Quando eu derrubo essa madeira, ela desce, né? Madeira abaixo e desce quebrando, né? E destroçando o que tiver em volta. Tá? Então, essa é mais uma desvantagem do desbaste, né? Que é você ferir, que é você estragar plantas que estão ali no entorno, perfeito? Olha só, eu falei sobre as vantagens e desvantagens, né? Vantagens e desvantagens aí dessa operação de desbaste, né? Agora, veja bem, feito o desbaste, né? Isso vai ter algumas consequências fisiológicas, né? Então, vamos conhecer? Olha só, os desbastes, eles reduzem a competição das árvores pela luz, tá? A competição por umidade também é reduzida, a competição por nutriente, naturalmente, que também é reduzida, melhorando, por isso, as condições de sobrevivência e crescimento das árvores remanescentes, né? E, consequentemente, diminuem a mortalidade natural. Tá? Isso vai favorecer o crescimento e desenvolvimento da copa das árvores que são remanescentes. Vai favorecer também o crescimento dos rebentos, dos ramos, raízes e folhas. Tá? Perfeito? Então, se você tira árvores excedentes ali que só atrapalhavam, você beneficia as árvores remanescentes, as árvores que permaneceram no local, né? Elas vão receber mais brilho solar, recebendo mais luz, ela vai o quê? Fotossintetizar mais, vai produzir mais fotoassimilados, né? Que são promotores do seu crescimento e do seu desenvolvimento. Tá?
umidade, né? Então, era um solo que podia secar mais rapidamente, com uma carga de plantas, com uma densidade menor de plantas, tá? Esse solo resseca mais lentamente, perfeito? Tudo isso aí, galera, vai resultar no seguinte: qualidade da madeira produzida, certo? As árvores remanescentes, elas vão crescer em tamanho e em qualidade, perfeito? Então, isso é o que a gente chama de efeito fisiológico do desbaste, certo? Existem também os efeitos ecológicos do desbaste. Veja bem, os desbastes fortes, quando eu digo desbaste forte, é um desbaste, né, de uma intensidade muito, muito alta. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, tem 5. Tem uma galera aqui que falou alguma coisa. Vejamos o chat. Não apareceu o chat aqui. Cadê o chat? Não consigo ver as perguntas do chat. Prosseguindo. Olha só, tem efeitos ecológicos aí, né, no desbaste. Os desbastes fortes podem aumentar a temperatura dentro do povoamento, aumenta também a quantidade de água que chega ao solo e também tem uma redução da transpiração do povoamento. Tá? Isso é um efeito ecológico, certo? A temperatura aumenta, mas não aumenta muito não, né? Mas a galera destaca, né? A galera faz questão aí de mencionar esse efeito aí de aumentar a temperatura. Naturalmente, né? Você tem menos sombreamento, certo? E aumenta também a quantidade de água que chega ao solo. Bom, aqui, eu acho que nessas palavras aí, isso faz uma referência à água que chega ao solo. Ou seja, o dossel do povoamento, né, as copas das árvores, elas são, em alguma medida, um obstáculo, né, à água que chove, a água chove, tá? E ela vai alimentar o solo, certo? Ela vai chegar ao solo. Pô, mas ela vai chegar menos, tá? Se você tem um dossel, né, com copas muito frondosas, muito da água que chove, se não for uma chuva muito pesada, né, muito da água que chove, ela permanece ali na folhagem, no dossel, e aí ela vai evaporar, sem antes chegar nem mesmo na terra, né, na terra, perfeito? Então, tem esse efeito aí, tá? Menciona-se que também reduz a transpiração do povoamento. Transpiração é aquela água que a planta perde, né? Através do que? Da abertura estomática. Eu já falei isso em aula anterior. Os estômatos, né? Eles estão nas folhas. Estômatos estão nas folhas. Aí veja, as folhas, elas têm uma quantidade inúmera, uma inúmera quantidade ali de estômatos. E os estômatos, a abertura estomática, veja bem, os estômatos, ele tem 2 células, a gente chama de células guarda, tá? Então, quando a planta, a folha, né, e a planta não absorveu muita água, ela está fechadinha assim, porque ela já não está absorvendo, então ela não quer perder também. Mas se ela absorveu suficiente quantidade de água, as células guardas, ela incha, a gente chama de túrgida, né? A célula fica túrgida, e aí ela abre essa abertura aqui, tá? E expõe um pouquinho o interior da folha. O estômago, ele expõe um pouquinho o interior da folha, e aquela umidade que está no interior da folha, ela evapora, ela transpira. Esse é o processo que a gente chama de transpiração da planta. Eu já falei na aula anterior. Beleza?
Mais água no solo e temperaturas mais altas melhoram as condições de vida, viu? Do que dos micro-organismos do solo. Eu quero dizer uma coisa, o solo, gente, ele é um ambiente, tá? Repleto de bactérias, de fungos, de micro-organismos, tá? Existe uma estimativa de que, em média, 1 centímetro cúbico, veja que 1 centímetro cúbico não é muita coisa, né? 1 centímetro cúbico de solo, ele pode conter 10 mil micro-organismos, né? Em 1 centímetro, imagina você, 1 centímetro de solo, 10 mil micro-organismos, né? Imagina isso, né? Quanta espécie de fungo, quanta espécie de bactéria que está ali vivendo naquele solo. E esses micro-organismos, eles têm uma atividade, né, simbiótica com as plantas, né? Ele trabalha em conjunto ali com as plantas. Por quê? As folhas que caem do dossel, tá? Ela fica ali, né? Ela fica depositada ali no solo, né? Na primeira camada do solo. A gente chama isso de serrapilheira, né? Serrapilheira, tá? Então, esses micro-organismos, eles vão o quê? Eles vão decompor esses restos vegetais nas folhagens, tá? Produzindo o que? Matéria orgânica e mineralizando, tá? A matéria orgânica. Gente, o que significa mineralizar a matéria orgânica? Veja bem, a folha, tá? Ela recebeu nutrientes um dia. Eles estão ali, ó. Basta fungos e bactérias decomporem aquilo e devolver ao solo, principalmente potássio, cálcio e humus, basicamente, certo? Então, é muito importante, né, e tem esse efeito ecológico aí, tá, a gente está falando do desbaste, né, ele tem aí também, cientistas acusam esse efeito, né, tem um efeito aí na vida do solo, você mantém a chamada microbiota do solo, certo? Um solo ativo, vivo, né, certo? Prosseguindo, um efeito ecológico também do desbaste é relativo a acelerar a decomposição da matéria orgânica, como eu já mencionei, provocando o aparecimento explosivo de vegetação daninha, sobretudo em povoamentos compostos por espécies heliófitas. Certo? Efeitos sobre as características silviculturais. Tá? Efeitos sobre as características silviculturais. O efeito mais visível sobre as dimensões das árvores individual observa-se ao nível do diâmetro. Tá? Portanto, aumenta a conicidade, que a conicidade é aquele aspecto de pinheiro, né? O fuste, né? O tronco, ele começa espesso, ele começa com grande circunferência, até uma grande altitude, né? Onde lá no ápice, lá na altura, no ponto mais alto do fuste, ele tem uma circunferência, né, notavelmente menor. Então, essa conicidade, né, ela é influenciada, é um efeito aí, nós chamamos de efeito sobre as características silviculturais, né? Quando você faz ali esse manejo, tá, relativo ao desbaste, né? Você produz madeira com o fuste mais cônico, né? De uma qualidade maior, tá? Aumenta então a conicidade, diminui o fator de forma e a percentagem de fuste aproveitável, diminui o fator de forma e a percentagem, bom, aqui aumenta, né? Na verdade, a percentagem de fuste aproveitável. Embora menos visível, os desbates também influenciam o crescimento em altura e retardam o desrame natural, ou derrama natural, certo? Ela influencia o crescimento em altura, tá? E retarda a derrama.
Tá? Naturalmente, porque se o lugar está menos abafado, eu vou chamar assim, né? O engalhamento das árvores, né? Ele persiste, né? Visto que os ramos recebem mais luz, eles não estão na sombra de outras árvores e permanecem vivos por mais tempo, certo? Aqui um quadro, né? Fazendo um resumo aqui sobre os efeitos do desbaste, né? Lembre-se, o desbaste ele pode ser pelo alto, você corta plantas dominantes. Por baixo, você corta plantas dominadas, tá? Ele pode ser seletivo, você vai cortar plantas que já podem ser cortadas, ou ele pode ser sistemático, né? Você vai cortar plantas deixando um espaçamento ali, certo? Então, o efeito do desbaste no povoamento é o seguinte, veja bem, deixa eu puxar aqui, fica invisível algumas vezes. Olha só, H, olha aqui no rodapé dessa tabela, veja bem, H significa altura média do povoamento, DAP, vocês conhecem, é o diâmetro na altura do peito, VD, né, é o volume desbastado, VP é o volume remanescente, tá? SD significa sem dados. Então vamos aqui, ó. H é a altura média do povoamento. Quando você faz um desbaste sistemático, né? Aquele que o motosserra ele não reconhece, né, madeira boa, madeira ruim, ele sai cortando e deixando só plantas espaçadas. Bom, aqui diz que a altura da copa das plantas permanece sem alteração. Se você fizer um desbaste chamado desbaste pelo baixo, cortando plantas dominadas, o que acontece com a altura do povoamento? Ele aumenta. Ele aumenta. O desbaste pelo alto, a altura reduz. Naturalmente, né, a gente tira as plantas mais altas, as árvores mais altas. O desbaste seletivo, né, nós não temos aqui informação nessa tabela. Tá? Quero me ater aqui só à altura, viu, do povoamento. Galera, aqui são referências bibliográficas, tá? Esse material ele foi produzido pela Universidade Federal com o título Manejo de Silvicultura Tropical, tá? A gente tem muita informação interessante ali, desse material. E eu quero saber se vocês têm dúvidas e vou passar, é só um exercíciozinho, eu vou passar o link para vocês responderem, beleza? Vou passar o link, como que eu faço? Eu vou passar no grupo lá de silvicultura, beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Tá todo mundo calando. Aqui tá tranquilo, professor. Tá tranquilo. Esses slides aí, você vai disponibilizar para nós? Vou, hoje. Porque esse conteúdo aqui já está pronto, né? Então eu disponibilizo hoje. Beleza. Deixa eu passar o link aqui, porque respondendo, estão liberados. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o negócio. Como que tá o negócio aqui? Bom, eu finalizei aqui a projeção. Beleza. As mensagens aqui no chat, mas parece ser coisa normalzinha, né? Bom, galera, lá no WhatsApp, eu vou mandar o link lá e vocês respondam. Eu tenho que... Deixa eu
fazer aqui o WhatsApp Web e fazer o negócio, né? Vamos lá. Tarará. Feito. Em seguida, o link, né? Vamos lá, computador. Muito bom. Muito bom. Encaminhar a mensagem e vou enviar ela lá para vocês. Onde eu vou enviar? Na silvicultura. Olha aí, que bacana. Pessoal, clica e aí isso vai remeter vocês a um formulário. Veja, é só uma pergunta, viu? Tá tranquilíssimo. Coloque o nome de vocês e responda, certo? Colega, aqui os colegas aqui compartilharam, né, no nosso grupo ali, parece que um webinar, né, ou seja, um encontro virtual online do ITC, ou seja, o antigo CTC comigo, né, ITC, Instituto Tecnológico comigo. Muito bom, viu, Clébio? Muito bem, Clébio. Olha só, para os dias 25 e 27, né? Olha, eu super recomendo isso aí, galera, porque o pessoal vai tratar lá sobre o uso ou seja, a semeadura, né, de pastagem no milho safrinha, com o objetivo de descompactar a terra e também de reciclar os nutrientes, né? Eu quero estar presente nessa palestra. O Clébio que está divulgando aqui no nosso grupo, muito bom, certo? Recomendo. Vamos ver aqui. Bom, pessoal, teve acesso ao link? Beleza, o Natal respondeu que sim. Aí. Beleza, Natal. Enquanto isso, preparar aqui para a chamada, né? Certo. Ô, professor, você enviou o link lá no grupo? Sim. Olha aqui, o Tony já respondeu. O Natal teve acesso, então está funcionando o link. Está lá no grupo de silvicultura. Beleza? Beleza, professor, beleza. Maravilha. Fazer aqui um negócio. Chamada, viu, galera? Disciplina Silvicultura, 21 de agosto. Adielson. Alan. Presente. Beleza. Ana Karen. Andréia Santos. Antognoni. Antônio Soares.
Presente, Antônio presente. Antognoni. É o Tony, né? Isso, presente. Beleza, Tony. Caio César. Estava na aula anterior, tá aí? Bom, o pessoal que está presente está com o nome aqui, ó. Deixa eu já ir colocando aqui. A Mirane. Mirane. Elder Regis. Deixa eu ir colocando aqui. Josemar Santos. Paulo Saraiva. Dá algum suco aí, laranja? Laranja não tem, só tem de uva. Deixa eu perguntar. Oi? Deixa eu perguntar. Wellington Bruno. Aqui é a Copa 600. A pizza é a Copa 600. Armário. Obrigado. Obrigada, senhor. Wellington Bruno. Clébio. Clébio está presente. Alan Carlos. Presente. A Monaísa. Está presente. Myron e Natal. A Coca. Renner, pai, Renner filho. Ô, professor, Sim, senhor. eu acho que eu não entrei no grupo de civicultura. Tô procurando aqui. Não... É o Ronilson que está falando? Isso, Ronilson. Certo, Ronilson. Eu vou fazer a chamada aqui e te adicionar lá. Beleza? Dá um suco. Beleza. Renner pai e Renner filho estão presentes. Júnior César, professor. Beleza, eu pus aqui, Júnior. Beleza, falou. Falou. Deixa eu colocar essa folha. Ronilson está presente. Clay Borborema está presente. Fernando. Mariana está presente. Lucas Silva está presente. Ana Karen está presente. Guilherme Andrade está presente. O Wilker está presente. Acaba 10 horas, falta 5 minutos. Jailson está presente. Ele é o condono ainda. Beleza. Oi, professor. Carlos Henrique está presente. Eu acho que eu falei todos, né? Beleza, coloquei agora aqui sua presença. O Wilker, coloquei sua presença. Beleza, galera. Você não falou meu nome, não. Falei sim. Já marquei. Mariana falou, não. Eu estou vendo aqui os nomes, né? Na janelinha aqui, aparece para mim todos vocês. E aí eu fui colocando aqui. Mariana, você está marcada aqui. Tá presente. Ah, tá. Certo. Beleza. Galera, responderam? Beleza. Olha, eu vou finalizar a aula. O link vai continuar lá disponível para vocês responderem.
né? E é uma questãozinha só, tranquilinho. Então, até o nosso próximo encontro. Valeu? Um abraço. Falou.